Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre populações da Europa, Ásia e da Oceania. Esse conteúdo você vai estar encontrando na semana 3 do seu PET 5. O objetivo de hoje é tentar conhecer as características populacionais dos continentes europeu, asiático e da Oceania. É importante entender que a construção das sociedades modernas, e principalmente da Europa e da Ásia, elas têm um processo histórico que acontece há muito tempo. Tá? Então nós vamos perceber que durante a aula de hoje, que alguns aspectos são muito parecidos, mas devido à construção de um fator que está relacionado, que no caso é a industrialização. Mas para entender os aspectos populacionais desses continentes, é importante relembrarmos alguns conceitos demográficos. Tá? O primeiro conceito demográfico é a taxa de natalidade, que é a taxa que vai medir o número de nascidos vivos dentro de uma população. Em seguida, vamos conhecer a taxa de mortalidade, que se refere à quantidade de óbitos que acontecem na população. Expectativa de vida, que é uma taxa super interessante, pois ela mostra a esperança de vida dessa população, ou o tempo que ela vive, né? E aí é sempre bom lembrar que quanto maior a expectativa de vida, maior é a qualidade de vida que as pessoas têm naquela sociedade. Então, se eu estou vivendo mais, é porque eu tenho uma boa qualidade de vida. Ou seja, eu tenho acesso à educação, tenho acesso à cultura, tenho acesso à saúde e também à infraestrutura, a diferentes infraestruturas, como a medicina e sobre as vacinações. Também não podemos esquecer de falar da taxa de fecundidade, que é a taxa que vai medir a quantidade de filhos que a mulher tem durante o seu período fértil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de fecundidade está relacionada entre as idades de 15 a 49 anos. Não podemos esquecer da população absoluta, que vamos conversar, entender o número de pessoas que existem dentro de um território, e a população relativa, que está relacionada com a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Bom, conhecidos os conceitos demográficos, tá? Vamos começar a entender o que faz, né, o que ocorre para que aconteçam as transformações das dinâmicas demográficas, ou seja, o que são essas transformações que levam a ocorrer as mudanças dentro da população, em um estado, em um país ou em um continente. Bom, a primeira coisa é que o crescimento da população mundial está ligado com o desenvolvimento industrial. Ou seja, com a Revolução Industrial, houve uma mudança nas características da sociedade. No início, a Revolução Industrial ela mudou a infraestrutura, ela mudou a paisagem. Depois, a Revolução Industrial ela trouxe mudanças no comportamento das pessoas, da sociedade, o que vamos entender um pouquinho logo à frente. A melhora da infraestrutura dos espaços, o saneamento básico e o avanço da medicina melhoraram as condições de vida, aumentando a expectativa de vida. Percebam que antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham uma expectativa de vida, a média entre 40, 50, no máximo 60 anos. Com a Revolução Industrial, houve uma melhora nessa qualidade, o que fez com que a expectativa de vida das pessoas aumentasse. Bom, o aumento da urbanização proporcionou novas dinâmicas sociais, resultando em uma desaceleração do crescimento populacional. Como eu disse, em um primeiro momento, a Revolução Industrial ela trouxe mudanças na paisagem. À medida que essa paisagem foi sendo transformada, né, ocorreu a urbanização, ou seja, o crescimento das cidades. A urbanização é sempre bom lembrar que ela está relacionada não somente com o crescimento da cidade, mas também com a forma que as pessoas, né, que o meio social se relaciona com o espaço. E uma das principais influências desse processo foi o quê? A desaceleração do crescimento populacional. Essas transformações podem ser entendidas pelo conceito de transição demográfica. Ou seja, em algum momento da história, a população ela tinha um grande número populacional, ou não tinha um grande número populacional, vai depender do histórico de cada sociedade, mas devido a alguma mudança social ou na sua infraestrutura, ocorreu uma transformação, aumentando ou diminuindo. É isso que é chamado de transição demográfica. Para compreender melhor a transição demográfica, eu trouxe esse gráfico e vou explicar como que ocorrem as transições demográficas das sociedades que passaram pelo processo de urbanização.
Bom, no primeiro momento nós temos que compreender nesse gráfico que nós temos duas informações importantes. A primeira está relacionada à linha vertical, tá? Que vai estar informando a taxa por habitantes, ou seja, a quantidade de pessoas, de habitantes dentro de uma área, tá? E o tempo. Tá? Esse tempo ele é dividido em 4 fases. A fase chamada pré-transição, que é a fase 1, a fase 2, aceleração demográfica, a fase 3, que é a desaceleração demográfica, e a fase 4, que é a estabilização da população. Percebo então que a partir dessa análise eu tenho 2 índices. Eu tenho a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando eu começo a analisar primeiro a taxa de natalidade, eu vou perceber que durante a fase 1, eu tenho um padrão, né, um número de nascimentos muito altos. Porém, quando chega no final da fase 2, ocorre o quê? A queda da natalidade, ou seja, as pessoas pararam, né, as famílias pararam de ter uma grande quantidade de filhos. Agora, quando eu observo a taxa de mortalidade, eu vou perceber o quê? Que logo no início da primeira fase, essa taxa de mortalidade ela começa a diminuir. E aí isso continua sucessivamente até chegar na fase 4. Tá? Perceba então que ocorre, nessa relação natalidade e mortalidade, acontece uma mudança no crescimento vegetativo. Percebam que na linha pontilhada, quando eu tenho uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade alta, eu vou ter aqui um baixo crescimento vegetativo, ou seja, a população não vai crescer. Mas a partir do momento que eu diminuo, acontece uma relação entre aumenta a expectativa de vida, porém há uma continuidade na quantidade de nascimentos, o que acontece? Acontece o crescimento populacional. Quando acontece esse crescimento populacional, nós falamos que ocorre então essa transição demográfica, ou seja, o número populacional ele aumenta. E à medida do tempo, esse crescimento ele vai o quê? Desacelerando, tá? Até ficar estagnado. Ou seja, perceba o que eu disse para vocês, o crescimento ele não parou, ele apenas desacelerou. O que significa isso? Significa que a população ela continua crescendo, porém ela cresce numa velocidade e numa quantidade menor do que no passado. Bom, continuando, temos aqui, para a gente continuar a entender as dinâmicas demográficas, né, é importante observar o que acontece nas sociedades e nos países que ocorre o predomínio da urbanização. Quando isso acontece, né, essas cidades podem apresentar características demográficas como baixo índice de natalidade, ou seja, as pessoas começam a ter menos filhos, baixos índices de fecundidade, ou seja, as mulheres começam também a ter menos filhos. É interessante falar sobre baixo índice de fecundidade. No Brasil, na década de 70, a média de filhos por mulher chegava entre 4 a 6 filhos por mulher. No último censo demográfico que aconteceu no ano de 2010, esse número chegou a 2,1 e a projeção é que seja menor do que 2. Ou seja, a cada 10 anos ou a cada censo percebe-se que as mulheres estão tendo menos filhos do que no passado. E quando isso acontece, resulta na desaceleração da população. Outro ponto importante que aonde tem muita urbanização, elevada expectativa de vida e também acontece um elevado número de adultos e idosos. Então essas são as características básicas quando eu tenho uma população que apresenta um alto nível de urbanização. No caso, a distribuição da população ocorre de maneira heterogênea. Isso é um ponto bem interessante. Imagina-se que a população mundial ou a população de alguns países vivem todas aglutinadas no mesmo ponto, mas não é verdade. A população ela se organiza de maneira heterogênea. Ela vai se organizar de acordo com as suas necessidades ou de acordo com as suas características culturais. Os pontos onde existe um local propício para a ocupação humana é chamado de ecúmeno, ou seja, ecúmeno são aqueles locais que são propícios para a ocupação humana e a sua ação sobre o espaço geográfico. Bom, trouxe esse mapa aqui para a gente entender um pouco o que são essas áreas, né, de ocupação humana e os ecúmenos. Bom, percebam que nas áreas que possuem uma cor mais alaranjada, próximo ao vermelho, são áreas que apresentam uma grande densidade
demográfica, ou seja, um grande número de pessoas. Destaquei esses 3 pontos aqui porque são regiões que estamos falando na aula de hoje, falando da Europa, da Ásia e da Oceania. Percebam também, que eu estou destacando aqui na cor azul, que existem áreas do globo, tá, que não são ocupadas ou não têm grande ocupação humana. E por que elas não possuem essa grande ocupação humana? Porque elas são áreas que nós denominamos como não ecúmenos, ou seja, áreas que não são propícias à ocupação humana. No caso aqui, eu tenho ao norte 2 áreas com uma temperatura muito baixa e tenho, no caso do continente africano, o norte da África, a presença do deserto do Saara. Bom, já que conhecemos sobre as dinâmicas demográficas e também sobre os ecúmenos e os não ecúmenos do planeta, vamos falar um pouco sobre a população da Europa. A população da Europa ela é predominantemente urbana, ela está distribuída de maneira irregular e a maioria dos países são densamente povoados. A parte centro-oriental da Europa apresenta grande concentração populacional. E o norte da Europa apresenta os vazios demográficos, que eu mostrei para vocês. Na parte central, um grande número de pessoas vivendo e devido às condições naturais, a parte norte do continente não tem, o número populacional é bem menor. Para entender como que é a população europeia, eu trouxe essa pirâmide etária. A pirâmide etária ela é interessante por quê? Porque ela consegue demonstrar diferentes características da população. Por exemplo, na base da pirâmide, ela indica o número de população jovem. No centro da pirâmide, ela vai indicar o número de adultos dessa sociedade. E no topo da pirâmide eu vou conseguir compreender a quantidade de idosos que existem ali. Ela também me mostra a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Bom, observando no caso essa pirâmide, nós percebemos que no passado, na década de 50, através da linha pontilhada, nós vamos ver que o número de jovens é muito maior, né, do que o número de jovens que acontece na atualidade. E que a quantidade de idosos também ela é menor do que a atual. Ou seja, mostra que na Europa houve uma transição demográfica, aumentando então o número de idosos e diminuindo a quantidade de jovens no continente. Bom, vamos falar agora do continente asiático, né? A distribuição do continente asiático é uma distribuição da população de forma desigual, é o resultado de fatores históricos, econômicos e naturais que existem no continente. Bom, a concentração da população está nas áreas de planície, principalmente próximas aos rios e os solos favoráveis à produção agrícola. É importante lembrar que a maior parte da população da Ásia vive em áreas rurais e a população urbana cresce à medida que a qualidade de vida das cidades melhora. Atualmente, na Ásia, acontece um processo muito comum que já aconteceu na Europa e também no Brasil, que é o êxodo rural, ou seja, que é a saída de pessoas que saem do campo e vão viver na cidade. É importante lembrar também que o continente asiático é o continente que possui o maior número populacional do planeta, puxado por 2 países, a Índia e a China. Quando falamos da Oceania, né, é importante lembrar que é um continente que ele é caracterizado pela grande quantidade de ilhas. Tá? E os principais países que possuem o maior número populacional vai ser a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Esses 3 países comportam cerca de 94% da população. E o interessante é que os descendentes de europeus são a maioria da população na Austrália e na Nova Zelândia. Os demais países da Oceania têm economias dependentes da agricultura, isso por causa do tamanho do país e também por muitos desses países serem de estrutura vulcânica, o que favorece a produção agrícola por ter um solo mais fértil. Tá? Esses países também possuem, além da agricultura, a pesca e a exportação de matérias-primas e especialmente o turismo, devido à qualidade e à beleza natural do local. Se você não conhece o continente, né, a Oceania, eu trouxe esse mapa aqui para você estar conhecendo. Olha que interessante. Só para vocês entenderem como que os 3 países comportam a maior parte da população. Veja, eu tenho a Austrália, né, temos aqui a Austrália, temos a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné.
Todos os outros países são representados por ilhas, né? Então, e essas ilhas são divididas em 3 grupos. Eu tenho as Polinésias, as Micronésias e a Macronésia. Percebo então que é um continente que acaba tendo a maior concentração da população nas áreas com maior número de terras emersas, maior quantidade de terras emersas. Bom, agora para ampliar o conhecimento, para você conseguir entender como observar o número populacional, a quantidade de pessoas nos continentes, eu trouxe aqui uma dica muito interessante. A primeira dica é a seguinte: uma maneira de identificar a forma de ocupação do continente é observando a quantidade de luz emitida durante o horário noturno. Atualmente existem possibilidades de você estar verificando a superfície terrestre à noite. E quando você olha a superfície terrestre através de imagens de satélites, você consegue perceber a quantidade de luz que é emanada pela superfície. E uma opção para explorar essa possibilidade é utilizando aplicativos do celular ou no seu computador do Google Earth. Trouxe aqui então uma imagem da Europa. Percebam que apesar da imagem estar escura, eu consigo ter alguns pontos luminosos. Esses pontos luminosos representam aonde tem a maior concentração de pessoas, onde tem maior nível de urbanização daquela cidade. Tenho como outro exemplo também, aqui eu trouxe o continente asiático. À esquerda da imagem eu tenho a Índia e à direita eu tenho aqui a China, deixa eu mostrar para vocês. Tenho a China, né, o litoral chinês, eu tenho o Japão, tenho a Coreia do Sul. Tá? Então, são exemplos de como eu posso observar o nível de urbanização das cidades através da luz noturna. Bom, já que falamos um monte de conceitos, conhecemos vários aspectos da Europa, da Ásia e da Oceania, então vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos hoje. Bom, aprendemos que o crescimento da população mundial está ligado com o desenvolvimento industrial. O aumento da urbanização proporcionou novas dinâmicas sociais, resultando em uma desaceleração do crescimento populacional. Aprendemos também que a urbanização pode modificar características demográficas como a natalidade, a mortalidade, a expectativa de vida e a fecundidade. Isso acontece por quê? Porque a urbanização ela traz uma nova dinâmica com as pessoas. Nas cidades, o custo de vida é mais alto, né? Viver na cidade é diferente do que viver nas áreas rurais. Por isso, ela acaba influenciando diretamente nos costumes e na forma de relacionar no espaço. Vimos também que os ecúmenos são os locais propícios e habitáveis para a ocupação humana. Ou seja, se eu tenho um local com um solo fértil, um relevo mais aplanado, com um clima favorável, esse local ele vai ser propício para viver. Se ele é propício para viver, ele vai ser chamado de ecúmeno. Aqueles locais que não possuem um ambiente propício é chamado de não ecúmeno. Vimos também que as populações da Europa, da Ásia e da Oceania apresentam diferentes características devido ao seu processo histórico, cultural e pela forma que ocupam a superfície terrestre. É sempre válido lembrar que a Europa e a Oceania possuem um alto nível de urbanização. E a Ásia, principalmente na China e na Índia, esses países, o nível de urbanização está crescendo agora. Então, na Ásia, o processo de transição, o processo de pessoas saindo do campo para a cidade ainda está acontecendo de uma maneira muito forte. Deixo aqui como sugestão, né, a leitura do conteúdo da semana. Vale a pena vocês relerem todo o conteúdo, até porque é a semana 4. Aumento mais, lê os conteúdos das semanas anteriores também, para fixar ainda mais o conhecimento. Faça os exercícios, ligue para o nosso Tira Dúvida, que vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. No mais, eu desejo aquele abraço e espero vocês até a próxima aula.